O Na Telinha completa 20 anos esse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe aqui João Kleber, apresentador da Rede TV. João, primeiro, muito obrigado por dispor do seu tempo, por colaborar aqui com a gente. E já de primeiro eu quero saber como é que é estar no horário mais disputado da televisão, que é o domingo à noite, agora com o programa Para Aqui na Rede TV. E como é que a Rede TV te encomendou esse programa? Me conta as vésperas, os bastidores, as vésperas de estrear. João Kleber, obrigado. Tiago, muito obrigado você pelo convite. Parabéns à Telinha, 20 anos. Acompanho desde o início, né? Então, eu estou muito à vontade para falar de vocês. Sempre fizeram matérias sobre o meu programa, sobre coisas envolvendo o meu trabalho. E eu acho isso muito legal, eu acho muito importante o trabalho de vocês, o trabalho jornalístico, de entretenimento. Eu acho que é importante. E vocês foram crescendo junto com a tecnologia, né? Porque há 20 anos atrás não existia os aplicativos, era muito mais trabalhoso pedir informações, tentar saber. Hoje a notícia sai muito mais rápida, muito mais precisa, e tudo é colocado de uma forma extremamente mais imediatista, né? Então, naquela época não, era uma loucura de botar qualquer Verdade. tipo de trabalho, principalmente o de vocês, né? Hoje, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui era uma coisa muito mais difícil há 20 anos atrás, em Nossa, 2005. inimaginável, eu acho, não é, João? Há É, 20 anos isso aqui? é quase difícil. Imagina, É, olha, inclusive, eu lembro que em 2005 foi quando eu fui para Portugal, né? Foi verdade. quando eu fui convidado pela TVI de Portugal para ir para apresentar o meu programa. E foi justamente, estava para estrear a Telinha, porque eu estreiei em Portugal na primeira semana de abril, né? Então Ah, foi muito interessante. E eu lembro que eu ficava 15 dias no Brasil, gravando o TV na TV e o canal aberto, e 15 dias em Portugal gravando o Fiel e Infiel, que é o teste de fidelidade. uhum. Mas foi uma grande correria. Bom, mas dizer do meu programa do Para Aqui, domingo, que acontece o seguinte: o competir ao domingo, para mim, tanto. Eu diria que competição, para mim, é uma coisa que está dentro de mim, não importa o horário. Quando eu comecei, já que eu estou falando lá de 2005, em 1999, quando o Uhum. Amilcar D'Alevo e o Marcelo de Carvalho me convidaram para participar da inauguração da Rede TV, nós começamos do zero. Então, as segundas-feiras, o domingo e segundas-feiras, sempre foram horários extremamente concorridos da televisão brasileira. Veja, por exemplo, no horário que eu estreiei, nas segundas-feiras, no TV na TV, de cara tinha o Tela Quente, já de cara, na Globo, né? Tá aí Na até hoje. USB, tá até hoje. O SBT, Hebe Camargo, com o horário absoluto da segunda, da vice-liderança, intocável, né? Na Record tinha também programas de entretenimento, vários programas de entretenimento, né? Tinha uma janela ali, uma programação ali que vinha É. forte, vinha um jornal e uma programação. Até o Na Raul Gil já Bandeirante, foi de segunda-feira também, né? exatamente. E depois, na, na Bandeirantes, tinha o Gilberto Barros e uma outra programação Verdade. também, jornalismo, então, bom. Então, já era competitivo. E aí nós começamos, eu tive a direção no início, quando nós inauguramos a Rede TV, a direção do TV na TV era da Mônica Pimentel, né? E depois, a partir de 2000, meados de 2000, a Mônica foi ter filhos, e aí eu assumi a apresentação e a direção, quer dizer, a apresentação eu já tinha, assumi, Uhum. acumulei apresentando e dirigindo o TV na TV. E aí o programa começou a ganhar um grande corpo, que quando culminou em 2003, ficar na vice-liderança. Aí já conseguimos passar o SBT, que no caso, como eu falei, era a Hebe Camargo. E depois, 2004 e 2005, até eu ir para Portugal, até o dia 14 de novembro de 2005, o TV na TV se tornou líder de audiência, né? Que foi uma coisa fenomenal. Então, por que contei essa história? Porque é a mesma coisa agora com o Para Aqui. O Para Aqui vem num horário extremamente competitivo, Cara, você tá num extremamente horário muito difícil ali, muito muito. difícil. Agora, uma coisa, por exemplo, eu me sinto ali, eu sempre gosto de desafios, e eu gosto dos desafios que a Rede TV me coloca, desde quando eu já estava na Globo,
já era desafios. Quando o Boni chegou para mim e falou: você vai apresentar o programa do Chacrinha. Pô, tremendo desafio, né? Claro. Apesar que o programa já tinha uma tremenda audiência, mas apresentar o programa, inclusive com o Chacrinha, já era um desafio. Vamos lá. Uhum. Aí depois eu vou para Portugal. Eu tive na TV, que eu já contei, era um grande desafio. Aí eu vou para Portugal, chego em Portugal em 2005, E quando todo sim. mundo pensa. 2000, todo mundo fala: você não fica um mês lá, mas eu fui competir justamente às sextas-feiras com maior audiência da concorrência, que era o Herman José, que trabalhava na SIC, quer dizer, que é concorrente direto da TVI, que a SIC é parceira da TV Globo. Então, o Herman era absoluto na liderança. E aí o Fiel e Fiel conseguiu se tornar líder de audiência também lá em Portugal. Então, agora, o que acontece? A RTV, obviamente, hoje o mercado é diferente, e os meus concorrentes ali já vêm com uma audiência lá para cima. Então, você veja, eu pego ali, por exemplo, o Luciano Huck já começando e pegando do futebol, a Sim. Record com o futebol às 6h30, que é uma coisa brutal de audiência, briga inclusive com a Globo, Embaladíssimo. embaladinho, já vem com o sucesso do Tom vai para o futebol, e ali, inclusive, é a briga da Record e Globo brigando pela liderança. Temos ali o SBT com a Patrícia, muito bem, também bombando ali, já praticamente que absoluta no terceiro, brigando com o segundo lugar. E depois a Record, também depois do futebol, vem com o esporte, o Domingo. Domingo Espetacular, o Domingo Espetacular. A Bandeirantes, já há 3 anos, vindo com o Perrengue, né? E depois com a programação dela que segue com o Neto, com É. o terceiro tempo. Bom, então é o seguinte, e como é que eu venho? Eu venho de zero. Eu Muito pego de zero. difícil, muito Não, difícil, não. muito difícil. Então, o que eu me sinto? Eu me sinto o seguinte: eu me sinto. Eu indo na Fórmula 1, eu fui promovido para a Fórmula 1, eu estava na Fórmula B, aí fui para a Fórmula 1, né? Só que é o seguinte: na minha frente tem McLaren, Ferrari, Lotus, blá, 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 Red Bull, tal, e atrás veio eu com Fusquinha, porra, entendeu? Então vamos embora, não tem problema, faz parte do negócio. Então porque eu venho com a programação pegando realmente de zero. Então, eu tenho que escalar, Uhum. Então, eu venho em último lugar da programação, né? Ali, eu venho de último. São 5 emissoras, eu venho na quinta. São 6, né? Com a caseta. Eu venho em último. Então, eu estou ali em último. Então, eu tenho que buscar. Então, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo, é desafiador, é complicado, né? Obviamente que a gente tem uma verba de produção completamente diferente das concorrentes, né? Uhum. Temos eu tenho uma equipe muito, muito, muito coesa, uma produção muito unida, graças a Deus, com a direção do Rafael Palladia, né? Tem o apoio da Andrea D'Alevo, né? Ela que solicitou esse programa para mim e para o Rafael. Então, a gente tem esse apoio da direção da emissora. Mas a gente Uhum. tem que ver a realidade, e ela mesma também sabe disso. Mas nós vamos buscar. Então, o que eu posso dizer sobre o Paraquê? Que o Paraquê é um programa que a gente colocou o piloto no ar, O e a gente, piloto no ar. o piloto foi para o ar. E aí, no dia 23 de abril. E aí, a De gente vem março. galgando. Perdão, 23 de março. E a gente vem galgando, e vem testando quadros, vem testando coisas. Então, a gente tá pilotando a máquina, testando Uhum. o motor da máquina em plena prova, entendeu? Em quanto tempo Então, você teve que formatar esse programa, João? Quanto tempo você ficou sabendo antes da estreia de que, João, precisamos de você para o domingo em um programa de 3 horas? Vamos pensar 20 num horas. programa. Não, era para ser de 2 horas. Era para ser 20 de dias. duas. De 2 horas. 20 20 dias. dias Aí é aumentou muito pouco. em 10 dias, aumentou para 3 horas. Entendeu? Então, e aí a gente. Mas isso é legal, é desafiador para a direção da emissora, é desafiador para mim, para o Rafael Palari, para toda a equipe. E eu acho isso muito legal. Eu acho que isso me motiva também, isso me deixa mais criativo. A minha equipe é bem criativa também. Então, nós estamos trabalhando com a criatividade, nós estamos trabalhando com
o talento da minha produção, e também com a colaboração de alguns colegas profissionais, humoristas, a parte cenográfica, fizeram um cenário em tempo recorde também, né? E é bonito. Foi bonito, muito bonito. Todos, quer dizer, toda a parte operacional também se comprometeu. E é isso. Então, nós temos aí bons profissionais, lógico, excelentes profissionais, que estão tentando comigo botar esse programa para cima, né? Quer dizer, eu acho que, obviamente, a gente tem que também ser frio e sincero, né? Que nós, aquilo que eu disse, nós estamos, uma briga até desigual com a concorrência, né? Sim. Se a gente analisar bem, mas aí que se torna desafiador. Se torna desafiador para a direção da emissora, se torna desafiador para mim, para a minha equipe de produção, para o diretor, para o Rafael, e isso é muito legal. Então, então, respondendo aí um pouco mais longo essa pergunta, Claro. que é para poder explicar como foi o convite, o que foi feito e como fazer. Agora, o meu objetivo é fazer um programa leve, descontraído, tentando fazer um programa para o público da TV aberta do horário, né? E o que eu te disse, nós vamos testando quadros, vamos testando situações, testando formatos, e o que é mais importante, são formatos da própria equipe de produção Eu acho isso comigo, legal. quer dizer, porque nós não temos verba para comprar formatos, né? É o caso, por exemplo, da Globo, compra formato para o programa do Luciano, o SBT compra formatos para os programas, tirando a Patrícia, que ela tem os próprios programas dela. Veja, por exemplo, a Record compra os seus formatos para apresentar os seus programas. Não, os formatos do programa são criados por nós, né? Ou repaginados por nós de coisas que também já foram feitas na televisão, inclusive feitas até por mim mesmo, né? Lá na época do TV na TV. Então, mais ou menos tentando responder para você como foi o Para Aqui e qual é essa perspectiva nossa, né? A logo do programa, João, me lembra um pouco dos primórdios do Pânico. Aquele negócio mais cartunesco, né? Sim, sim. Mas olha, começou antes do Pânico. Se você pegar lá o TV na TV, quando eu comecei Tive em 99, verdade. ele Sim. lembra mais do TV na TV. Essa era a minha pegada, era querer fazer mais um pouquinho do TV na TV. Que tinha o C1, C2, que tinha Aham. aquela parte mais cartoon, né? Aham. O TV na TV tinha essa pegada, inclusive o Aham. cenário, tudo, alguma coisa assim. O Pânico é uma boa referência. Só que hoje, fazer um programa como era feito do Pânico, ele já não encaixa mais até da forma da linguagem. A linguagem eu já nem combinaria mais. Você Mas sairia preso, né? com certeza. Mas eu e todo mundo. É. O que acontece o que nós estamos tentando trazer é uma linguagem mais simples e mais de entretenimento para trazer para que as pessoas aos domingos se torne uma coisa mais leve. Eu sempre, sabe, Tiago, eu sempre faço o programa, todos os meus formatos, todos os programas que eu faço, eu tento fazer ele na contramão do que estão fazendo. Então, por exemplo, Uhum. quando eu fiz o TV na TV, o teste de fidelidade, não tinha nada parecido no horário. Eu não queria fazer um programa que no horário tivesse similar, né? Quando eu fui fazer o canal aberto, mesma coisa, à tarde. Quando eu comecei o Você na TV, quando eu retornei da Europa para a Rede TV em 2013, eu também fiz o Você na TV, os segredos, aquela coisa toda, Sim, sim. as bizarrices, as coisas, o suspense, aquele clima todo, para ser na contramão dos horários que tinham na manhã da televisão. Então, tinha Hoje em Dia, eu não vou fazer um programa igual Hoje em Dia, porque é muito bem feito. Eu não vou fazer um programa igual a Dana Maria Braga do Encontro, porque eles estavam já competindo com Hoje em Dia, também muito bem feito. A Gazeta também programa infantil, programa feminino. A Cultura, programa infantil e o jornalismo no SBT. Então, vou fazer um programa que é na contramão. Então, eu vou trazer para quem não quer ver aqueles programas, ou começar a ver o nosso e vai acabar gostando. Foi o que acabou acontecendo. Foi onde foi o sucesso do Você na TV, que viralizou, ele atingiu a todas as classes, né? E a Sim. todas as faixas etárias, de criança a idoso. Então, isso foi uma coisa. E só que o Você na TV, eu tive mais tempo para criá-lo, né? Porque Aham. quando eu voltei da Europa, eu estreiei primeiro o teste de fidelidade, né? Retornei com o teste.
E o Você na TV eu tive pelo menos 2, 3 meses para formatar, né? E formar uma equipe. Mas isso é muito legal também. Então, nós estamos pilotando, estamos mexendo na máquina em movimento em plena Em pleno competição. voo. Em Em pleno pleno voo, voo. exatamente. E você tem plano de fazer o Para Aqui ao vivo? Você acha que isso mudaria alguma coisa, não só na dinâmica, mas nos números de audiência também? É um plano que você tem para Tem, breve fazer do eu Para vou Aqui ao vivo? Porque isso mexe eu, muito com o lógico. quente, né? Olha, de repente pode ser até mais próximo do que a gente imagina. Pode até ser mais É. próximo do que a gente imagina. Eu gostaria. Agora não teria condições, porque, como eu te disse, nós estamos botando pilotos no ar, né? Então nós Aham. estamos colocando. Agora, quando ele já tiver um pouco mais enquadrar, quer dizer, quando ele já tiver um pouco mais desenhado, pronto, Sei. pronto nunca, né? Mas nunca fica pronto em nada, a gente está sempre mexendo. Mas eu digo, quando tiver pelo menos já uma fórmula de 80%, que a gente sabe, ó, isso aqui é a parada do negócio. Aí a gente quer colocar um vivo mesmo. Nós queremos fazer, eu gostaria de fazer ao vivo. Ó. Eu acredito também que a emissora gostaria que fizesse ao vivo. Acredito, não tenho uma afirmação. Mas da É. minha parte não haveria problema nenhum. Eu nunca tive. O TV na TV era ao vivo, sempre foi Era ao ao vivo. vivo. Sim, O sim. TV na TV começou ao vivo, às segundas-feiras. E para mim não há esse problema. Para mim eu não tenho esse problema. Porque os números de audiência, João, se a gente. Pô, você acompanha ficcionado também, porque a própria Globo dá 50 ou mais com novela, cara, não dá dando 25. A gente tá todo mundo vendo o que tá acontecendo com os números de televisão, né? Com os números de Tá audiência. Quer devendo. dizer, por mais que você faça ali também, mexe com você o fato de que aquelas pontuações que você atingia, que a televisão atingia, não atinge Sim, mais, esse pessoal não sim. tá vendo mais. Por É. mais que você faça, por mais que você brigue, fica um, fica dois. Como é que isso mexe com você? Como é que você vê isso? Porque, não, assim, até a Globo tem muitos problemas, né? A novela das 9 não consegue 25 pontos mais. Eu não fico mais muito preocupado com o número de audiência. Por exemplo, o TV na TV, chegou na Rede TV, naquele horário das 11 horas, a dar 19 de pico. Quer dizer, então, Uhum. hoje é uma coisa impensável alguém dar 19, nem a Globo dá, entendeu? Nem o Fantástico dá Então, nem 19. o Fantástico 19, né? Então, é isso. Ó, por exemplo, na Globo, eu em 90 e 91, retrospectiva, era às 11 horas da noite, no dia 1º de janeiro, dava 33 pontos, Não, entendeu? isso Quer aí, dizer, esquece. esquece. Então, eu não estou mais preocupado com o número, eu estou preocupado com a classificação das emissoras. Então, por exemplo, Aham, vamos lá, o ranking. Eu estou agora preocupado com o ranking. Eu vou ficar em quinto? Eu vou ficar em quarto? Vou ficar em terceiro? Vou ficar em segundo? Vou entendi. ficar em primeiro? Então, o número já não é mais importante. Agora é o ranking. Para mim é o ranking. O ranking para mim é o mais importante. Então, eu tenho que começar a ganhar da Gazeta, depois ganhar da Cultura, depois ganhar Perfeito. da Bandeirantes. Como eu fiz no TV na TV. Então, eu digo isso para minha tanto para a Rede TV, como para a diretoria, como eu conto para a minha equipe. Só que eu digo à minha equipe que eu penso com a cabeça de Globo. Eu penso com a cabeça como. Eu falo para ela: imagine que vocês estão na TV Globo, vocês têm que ser líder de audiência. Pensa com essa cabeça, porque a Globo tem obrigação de ser líder de audiência, né? É. A Record tem obrigação de ser líder de audiência. O SBT tem obrigação de ser líder de audiência. Então, vamos pensar com a cabeça deles. Lógico, nós estamos na Rede TV, uma emissora que não tem o budget que tem essas emissoras, mas é uma emissora que é querida pelo público, é uma emissora gostosa de se trabalhar. Então, vamos pensar com a cabeça como se fosse para ser primeiro lugar. E aí é que a gente vai conseguir encontrar o caminho, entendeu? Vamos fazer um programa, uma produção assim, passar, vamos produzir, vamos fazer bem bonitinho, dentro daquilo que a gente pensa que a gente possa fazer bem feito, porque uma coisa é o seguinte: nós temos que fazer um programa bem feito, Uhum. dentro daquilo que a gente se propõe a realizar. Fazer bem feito, né? Vamos fazer o arroz e feijão, é o que eu sempre digo. Vamos fazer o arroz e feijão. Depois, vamos ver qual é o acompanhamento. Se é um bife, que tipo de bife vai ser, que tipo de carne. Vai ser uma carne de segunda? Não, vamos fazer uma carne, não precisa ser uma carne de segunda, mas vamos botar, não precisa ser um filé mignon, mas vamos botar um alcatre, vamos botar uma picanhazinha, entendeu? Uhum. Vamos tentar fazer um acompanhamento legal. Vai ter ovo? Sim, vamos fazer um ovinho legal, bacaninha. Então a gente vai tentando movimentar
a programação, o programa, temperando ele de uma forma mais tranquila, mais serena, mais profissional, né? Aham. O público hoje, João, igual a gente está falando, está se dispersando demais, né? Então, você encontra algum motivo ou alguns motivos por que, que o público está deixando tanto de assistir televisão? Você que, por exemplo, é um apresentador muito conhecido, as pessoas te conheciam em 2005, falar de 20 anos atrás, por conta do seu trabalho na televisão. Hoje eu tenho Sim, certeza que muitos te conhecem, não pela Rede TV, mas pelo trabalho, pelas suas sim, visualizações na internet. Eu tenho certeza sim, disso. sim, sim, No, sim, João sim. Kleber, da internet, da pegadinha na internet, da televisão, eu nem sabia que ele trabalhava na televisão. Hoje as pessoas não conhecem mais os artistas de televisão, mudou muito, né? É youtuber, é TikToker, o pessoal fica rolando o feed, isso mudou muito. Você acha que tem. É o conteúdo da televisão que está muito desinteressante? É só os novos adventos que estão surgindo, ou de repente os dois? O que acontece é o seguinte, Thiago, a TV aberta, lógico, a internet ela chegou e ela tirou um pouco do público da TV aberta no sentido de o jovem que assistia muito mais TV aberta, porque era a opção que É, ele tinha para assistir programação, já vê muito menos, até vê, mas vê muito menos, né? muito menos. Agora, o que aconteceu é o seguinte, o público ainda fiel à TV aberta, que é enorme, é muito... por exemplo, você tem uma ideia, o meu programa da madrugada, o João Kleber Show, que é o que a gente colocou como Sim, o programa da madrugada, ele, em várias praças, ele ficou em primeiro lugar, na frente da verdade. Globo. Em várias praças, ele ficou em primeiro lugar. Então, o que acontece? Nós precisamos, o quê com o programa? É fazer um programa para quem assiste a TV aberta, para quem está vendo a TV aberta. Então, aquilo que eu te disse, eu preciso começar a roubar o público de quem está assistindo os outros programas. Então a gente vai no Zap, né? Então a gente vai ficar no Zap. Então a pessoa fica lá no controle, vai mudar. Ele parou ali, me viu, pô, o João Cleber tá ali, deixa eu ver. Então já tem aquele meu público que já me acompanha, só que durante algum tempo, uma coisa também que prejudicou muito algumas coisas minhas dentro da própria TV, por isso que as pessoas me veem até muito mais hoje na internet, e são conteúdos que eu fiz da televisão, que coisa louca, né? Uhum, É porque também muita mudança de horário. Muita uhum. mudança de horário. Então, o programa é uma hora, depois vai para outra hora de manhã. Então, fidelizar o horário é muito importante. Isso eu tento sempre falar para a direção da emissora, que é muito importante, fidelizar o horário. Né? Então, a pessoa, pô, eu lembro do teste de fidelidade, lá em 2005, né? Que as pessoas diziam, pô, eu chego da faculdade, o pessoal já, vou ligar porque eu sei que vai estar o teste de fidelidade. O É, pessoal estava assistindo o filme do Tela Quente, acabava o Tela Quente, corria para o teste de fidelidade. Então, é um programa que as pessoas gostavam e as pessoas esperavam, entendeu? Então, uhum. já sabiam, então sabia que aquele horário acontece. Então, isso é uma coisa que é muito importante para a programação de uma emissora de televisão, seja qual for a emissora de televisão, qualquer emissora, seja Globo, Record, SBT, RTV, Bandeirante, Gazeta, Cultura, não importa. A fidelizar o horário é muito importante. Por exemplo, você sabe que tem jogo de futebol. Quarta, quinta e sábado e domingo. Você sabe que Sim, todo domingo às 4 da tarde tem futebol. Você sabe agora que na Record, todo domingo às 6h30 tem futebol. sim, Aí você só vai ver se o seu time está jogando nesse dia. exato. Vamos imaginar, aquele que gosta de futebol, ele vai assistir mesmo que não seja do time dele. Nem que for para torcer contra o time dos outros. Entendeu? Então, isso é fidelizar. Então, é fidelizar. Eu acho que você, por exemplo, você vê a Globo, o Luciano Huck, você sabe que ele começa. Que o domingo do Luciano, o domingão lá do Huck, que antes era o Fausto, você sabe que começava após as partidas de futebol. Acabava o Sim. jogo, começava. O Fantástico, você sabe que acabando o domingão, vai o Fantástico. E assim nas outras emissoras. Então, isso é muito importante. Isso ajuda o programa e ajuda o artista que está apresentando. Mas o que você acha mais difícil? Você roubar esse público que está assistindo o Fantástico, a Patrícia, ou mesmo o futebol, ou fazer aquela pessoa que está com a televisão desligada e vendo internet rolando feed, ligar no seu programa? Qual desafio é maior, João? É mais difícil desligar a pessoa, trazer a pessoa que está na internet. Aham. Tá? Porque aquele que já está com a TV ligada, se ele no intervalo não mudou, ele viu, gostou, ficou. Eu sempre. Outra coisa, o boca a boca ainda funciona. Então, vocês da mídia nos ajudam muito, falando um quadro, falando do outro. Por exemplo, por que foi o sucesso do Você na TV?
Quem fez o sucesso do Você na TV, além da minha equipe que produziu o programa e da forma que eu conduzia, mas quem fez o programa foi justamente os memes que começaram a surgir, entendeu? Das bizarrices, das revelações, dos segredos. Tanto que hoje os segredos é tão ou mais conhecido como o teste de fidelidade, no mundo inteiro, no mundo inteiro. É uma coisa inacreditável. Então, você veja, hoje, os meus programas, somando pegadinha, teste de fidelidade e segredos, eles têm mais de 10 bilhões de visualizações na internet. Então, o que acontece? Eu sempre digo que a internet é difícil migrar para a televisão, mas a televisão migra para a internet. Tanto que meus conteúdos é que são vistos na internet. Então, você dá uma repaginada, dá uma editada, dá um corte melhor, entendeu? Aí o cara, pô, esse programa tá. Onde tá. Vou te fazer uma pergunta, ou vou te falar um negócio, Tiago. Às vezes me perguntam na internet, onde é que está passando o teu programa? Pois é. Aí eu falo, onde está passando? Não, está na Rede TV tal, entendeu? Mas aí tem pessoas de outro país. Tem pessoas que... mas aqui passa em satélite? Vai... Olha o que eles perguntam para mim. Pô, quando, por exemplo, a TV não coloca no YouTube meu programa, João, por que a Rede TV não colocou no YouTube o programa teu? Entendeu? Então, é muito louco, entendeu? Porque aí é uma opção que a pessoa tem. Hoje, lógico, a internet, eu mesmo faço isso. Às vezes eu não consigo ver um programa que eu quero ver naquela hora, eu vou ver no YouTube. Por exemplo, eu tava acompanhando a programação da novela Beleza Fatal, antes de estrear na televisão aberta, eu tava acompanhando já na Max, que eu achava legal. Eu queria ver o trabalho, inclusive porque até a formação de todo o núcleo é de um grande amigo meu, que é o Silvio de Abreu, que eu conheço de muitos anos, ele viu iniciar minha carreira, né? Então, eu, por curiosidade, quis acompanhar. Então, eu ficava ali. Então, tinha vezes que eu podia segurar, pausava, tinha um compromisso, aí no dia seguinte eu continuava a ver a série, entendeu? Então, isso, a internet nos ajuda e muito disso. Então, a internet vai ajudar também a programação da TV aberta. Pode ajudar, entendeu? Eu acho que isso tem que ser uma coisa muito bem casada, entendeu? Muito bem casada. A internet também informar que, para você que está lá no horário, está vendo, está passando o programa do João, do José, do Benedito, entendeu? Então, as televisões abertas, eu estou falando isso como artista, não sou diretor de programação, não sou diretor geral, não sou dono de televisão, mas se eu fosse, eu faria isso. Eu tenho só a obrigação de fazer o meu papel. Agora eu tento dar algumas dicas para que as pessoas possam também ajudar nessa área. Agora, a pergunta de $1 milhão é: esse público que você falou que é mais desafiador, levar para a televisão, que tá com a televisão desligada, olhando a internet, a pergunta de $1 milhão é: tem como fazer essa galera ligar a televisão? E eu não estou falando nem da galera que desligou e não liga mais, mas da galera que simplesmente nunca ligou. Essa nova geração que está crescendo agora, não é que ela tem uma relação com a TV aberta, ela nunca assistiu. Mas esse é um grande desafio. Mas ela pode assistir a TV aberta por isso aqui, pelo celular. Você pode ver verdade. pelo celular. Hoje tem aplicativo de televisão aberto. Às vezes eu assisto algumas emissoras por aqui. Eu tô num ambiente e tal, eu pego e falo, pô, eu lembrei do programa, eu quero assistir, vou ver. Porque eu assisto TV aberta direto, eu sou um grande consumidor de TV aberta, sou um consumidor de televisão em geral e sou um consumidor também de internet. Então, eu tenho, até porque eu tenho obrigação de ter conhecimento de tudo que está rolando dentro da área de entretenimento, seja na TV aberta, seja na TV privada, seja no streaming, seja na internet. Não importa, entendeu? Por exemplo, eu já disse, inclusive, isso à Rede TV algumas vezes, que a gente poderia fazer parcerias do meu programa com o streaming, por exemplo. Entendeu? Poderia fazer. Com meus programas tem tudo a ver com o streaming. Tem muito a ver com o streaming. Né? Tem tudo por a exemplo, ver com o streaming. Agora, por exemplo, eu vou voltar, depois de muitos anos, depois de 20 anos, não, de 20 não, de 26 anos, os meus amigos, o Porchat fala isso comigo, o Danilo Gentili fala comigo, o Diogo Portugal fala comigo, vários humoristas falam comigo, o Tom Cavalcante, mesmo agora, estive gravando com ele, ele falou, pô, João, você tem que voltar a fazer humor. Eu falei, não, parei, não quero mais fazer humor. Bom, aí eu resolvi falar, bom, se eu viesse fazer um espetáculo de humor, não seria stand-up, seria um programa, um show de humor mesmo. Então, aí nós estamos já praticamente definidos de estrear, talvez em setembro ou outubro, uma curta temporada,
convidando alguns amigos para participar também, fazer um show de humor e também produzir esse show de humor para o streaming. Para Já streaming, sim. filmar o show e distribuir no streaming. Quer dizer, porque eu vou fazer exatamente não é um stand-up, não vou chegar lá e contar piada. Não, eu vou lá fazer um show de humor. Então a gente vai fazer receber convidados e tal. É como se você fizesse aí lembra daquele especial Amigos, com os Sim, amigos, o sertanejo e tal? Por que não do sim, humor? Por que não do humor? claro, Né? Eu acho que é verdade. legal, é legal. Não, boa. Ó, setembro tá logo aí então, hein? Se Deus quiser. Olha. Ô, João, pesquisando um pouco da sua carreira indo nos arquivos Né? de jornais, eu via Tem muita algumas. coisa. Tem muita coisa, tem que cavucar um Meu Deus pouquinho, do céu. né? Mas Pelo isso amor de Deus. eu não lembro de ver você falando sobre, alguém te perguntando sobre. Agora você pode me falar ou não. Ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, tinha muitos veículos que estavam dando como certa a sua contratação pelo SBT. Eu vi uma entrevista sua dizendo que o namoro estava muito sério. Isso foi numa entrevista no Jornal do Brasil. Em janeiro de 93, mas acabou não indo para frente. O que aconteceu naquela época que você acabou não indo para o SBT, embora o namoro estivesse sério? Olha, na época eu tive até uma conversa com o Silvio, né? Até quem fez essa ponte foi o Luciano Calegari na época, e Aham. aí eu me encontrei com o Silvio. Eu estava na Globo, né? Estava na Estava Globo. na Globo. Estava na Globo. E aí eu virei-me pro Boni, até falei, Boni, olha, porque eu tinha acabado de fazer o retrospectivo, eu ia para o Fantástico, inclusive, para fazer um quadro no Fantástico. E aí, só que eu achava que depois daquela experiência que eu tinha tido de apresentar o programa de Chacrinha, ter feito 2 especiais de humor, eu acho que eu merecia uma oportunidade de ter um programa meu. E a Uhum. Globo, o Boni, na época, falou que eu tinha que esperar um pouco. Bom, foi assim. E aí eu tive essa ponte com o Silvio. E eu tive uma conversa muito legal com o Silvio. Por algumas vezes eu tive para ir para o SBT. Uhum. Inclusive, antes de eu ir para. Eu tive 2 convites na época, em 2002. Em 2002 eu estava já brigando, 2002 ou 2003, não me lembro. Agora eu vou fugir, não sei se foi 2002 ou 2003. Eu recebi uma proposta da Record, Uhum. uma proposta oficial. Eu recebi uma proposta da vice-presidência da Record, o presidente da Record da época, era o Denis Munhoz, e marcou até um jantar comigo. Foi até no Gero, posso dizer o local e tudo. Mas Caramba. antes de ter o jantar com ele, eu comuniquei o Marcelo e o Amilcar, entendeu? Eu Uhum. falei o que está acontecendo. Bom, resumindo, aí eu fiz. Olha que coisa louca, eles queriam me levar, eles estavam fazendo acho que era Fórmula 1 não, era Fórmula Indy, eu não sei, era uma coisa automobilística aos domingos. Aham. Eu não me lembro qual era, eu sei que era uma coisa de esporte, que eles tinham esse compromisso contratual. Mas eu me lembro que na época eles iriam me levar para o domingo, para fazer um programa aos domingos, na Record, isso 2002, 2003. E aí eu conversei com a Milka, com o Marcelo, e aí depois tivemos uma reunião. O que aconteceu? Eu vou te explicar exatamente o que eu vou dizer. Falei, a Milka, aconteceu isso, Marcelo, aconteceu isso. Bom, mas eu tive uma reunião com o Marcelo, com a Milka, papá, sentamos, conversamos. Bom, decidimos, eu tinha dito à Record que eu ia conversar com a Milka e com o Marcelo, tudo muito transparente, nada por baixo dos panos, não é do meu Uhum. perfil. E aí eu fui, conversei com ele e tal. Ele falou, não, João, o meu contrato ia vencer um pouco mais à frente, já estava praticamente para vencer na Rede TV. E aí, porque isso foi no meado, o meu contrato venceria no dia 1 de agosto, e isso foi perto de junho, uma coisa, junho ou julho, não me lembro mais, foi mais ou menos assim. Aham. E aí era uma coisa de negociar. Então não foi um blefe, não foi nada, foi real. Aí eu levei a proposta, ele falou, não, bom, resumindo, a Record tinha me dado um valor, e aí eu passei o valor para a Rede TV cobriu o valor e aumentou um pouco mais. Beleza, Hum. tranquilo. Falei à direção da Record, olha, acontece o seguinte, eu infelizmente não vou poder vir porque como eu tinha dito a vocês, tudo muito transparente, eu passei essa informação para o Marcelo e para o Amilcar, lógico, eles têm a preferência da minha renovação, renovei com a Rede TV, tudo bem, obrigado, tal. Aí a Record falou, tudo bem, tranquilo, sem problema, estamos em paz. Passado uma semana, me liga de novo, João, nós queremos você mesmo na Record. Oh. Nós cobrimos o que a Rede TV vai te pagar
de aumento e mais um pouco para você vir para a Record. Eu falei assim, olha, não vai dar porque eu já assinei com a Rede TV. Tem além da multa na época era 10 milhões, eu não tenho, Nossa. né? Aí ele falou assim, não, mas a gente tenta ver, a gente negocia isso. Não, eu já fechei com a Rede TV, não vou fazer isso porque, pelo amor de Deus, isso aí vai virar... Não, tudo bem. Bom, então foi aí que morreu a história. Então isso foi lá Uhum. atrás. E com o SBT, a mesma coisa. Quando eu estava para ir para isso lá em 93, isso é verdade. Aham, ok. Eu conversei com o Silvio e tal, e aí, por outros fatores, como na época o Silvio ficou meio assim, tipo, vamos lá, eu não tinha ainda, ele não queria fazer um programa de humor, na verdade. E eu também Entendi. não, eu queria fazer um programa de humor, mas ao mesmo tempo de variedade junto, que acabou acontecendo anos depois na Rede TV em 99, que é o TV na TV. Sim. E eu falei, Silvio, a gente pode fazer um programa assim, assim, tal. E aí ele falou, vamos pensar, tal. Bom, chegamos a conversar algumas vezes durante 2 ou 3 semanas, na época, né, Com o 93. SBT. Com o SBT, com o Silvio mesmo, eu falando com o Com o Silvio, Silvio né, mesmo. com o Ok. próprio Silvio, né. E aí ele falou, vamos, tá, pensar. Bom, resumiu. E talvez ele não tivesse, na época, ele sentiu que eu ainda não estava preparado, porque eu tinha o quê? 30 anos de idade, 32 anos de idade, ele achava que ainda não estava preparado para fazer um programa como ele achava. Ele também tinha o Gugu ali bombando, Sim. né? E já tinha passado aquela história do Gugu na Globo, isso já tinha passado faz muito Aham. tempo, né? Então, então, bom, resumindo, acabei não indo. Em 2005, 2004, final de 2004, 2005, voltou essa, essa conversa. Aí foi por outro intermédio de outra pessoa do SBT. Aí não foi o Silvio. Não foi isso, não. Foi. Aí eu vou explicar. Não foi o Silvio, mas foi por uma outra pessoa do SBT. Perguntou Uhum. para mim, conversou comigo, papapá. Quer conversar com o Silvio? Eu falei, mas eu tinha falado com o Silvio. Mas hoje já se passou, hoje você já É. é uma realidade. Ali nessa época eu já estava ganhando do SBT e ganhando da Globo. Né? Ali já se tinha tornado uma realidade, já se passaram tantos anos ali, de 93 para 2005, então mais de 12 anos. Bom, resumindo, aí eu conversei uma vez com o Silvio, e aí o Silvio falou, e aí, o que você acha, tal. Bom, resumindo, poderia até eu ir para o SBT, mas, por destino ou não, 15 dias depois, me liga o pessoal da TV de Portugal e me Uhum. fez a proposta para ir. Aí, sendo que eu poderia tanto ficar na Europa, como eu te falei, gravar lá, e ficar no Brasil. Então, eu poderia estar trabalhando na Rede TV, onde eu estava muito bem, em primeiro lugar, e poder ir na Europa também ver qual era a parada. Então, eu estava Ganhando em nas duas. euro. E ganhar dinheiro. Né? Hum. Então, aí eu optei para. Aí, não dei prosseguimento, o Silvio também não deu na época, prosseguimento. E aí foi o que acabou acontecendo e eu fui para Aham. Portugal. Aí tem outra história. Aí eu fiquei 6 anos em Portugal. Aí depois, Pois é. eu fui para a Itália, retornei para a RTV em 2013. Antes de eu retornar em 2013 para a RTV, eu ainda não tinha voltado. Eu fui fazer o programa do Silvio, Topa Tudo. Uma brincadeira, tal, não sei o quê. Aí o Silvio falou, Ah, e aí? Aí me conversou comigo no camarim. E aí, João? E aí, isso em Kleber? Falar de 2013. 2013. Eu comecei, Ok. não, final de 2012. Aham. Final de 2012, eu comecei, por aí. Mas eu não tinha retorno para a Rede TV. Ok. Eu tinha feito a Fazenda em 2010, lembra? Eu fiz a Fazenda Aham. porque eu estava em Portugal, eu trabalhava Sim. na TVI eu tinha um programa na Record Internacional, A gente que vai era chegar na Fazenda ainda, que eu quero saber é, da sua participação na Fazenda. não, e é o seguinte, eu estava na Record Internacional em Portugal, eu fazia o João Kleber Total, era os domingos depois do programa da Eliana. Então, meu Uhum. programa passava em toda a Europa, África e Ásia, depois do programa da Eliana. Então, e o programa bombava lá na Europa. E aí, tal, aí eu acabei vindo para a Fazenda, tal, foi isso. Aí, numa dessas, eu vim para conversar com a Bilca, tal, não sei o quê, com a Mônica e com o Marcelo, e eu fui convidado para fazer o Topa Tudo. E o Silvio virou para mim e falou assim: e aí, como é que. Sei que você estava em Portugal, papapá, bateu um papo comigo. Inclusive, ele foi falar com o camarim,
porque o Silvio sempre é muito gentil, ele era muito gentil. Ele conversava com os artistas antes de entrar no programa, né? E aí ele falou, tô sabendo, Kleber, como é que você vai? Pá, pá, pá. Tá lá em Portugal, tá. Aí me perguntou como era Portugal, perguntou da televisão, e falou, e aí, quem sabe agora você pode vir aqui ser nosso colaborador, trabalhar aqui com a SBT. Eu falei, pô, pois é, Silvio e tal. E aí eu cheguei até conversar com um pessoal da direção da programação. Ele mandou eu conversar com o pessoal da direção da programação, passou. Resumindo, ficou no ar, e aí eu acabei recebendo o convite do Amilcar e do Marcelo e vim para a RTV. E foi aonde eu fiz o Você na TV, que ganhava, inclusive, do SBT. Pois é, pois é. Então não era para ser naquela época, né? Em 3 vezes era para ser. Mas nenhuma das 3 vezes, João, ficou algum desenho do programa que você faria no SBT? Não teve esboço, não teve nada? Nada. 93, não teve. No 2005 até mais ou menos. 2004, 2005, mais ou menos. Mais ou menos. Tinha humor. Ele chegou, inclusive, a cogitar de levar o Pânico nessa época. É verdade, Entendeu? 2005, né? Eu lembro. Então, mais ou menos isso. E aí ele pensou, ele viu que o RTV estava crescendo muito, ele viu que eu estava indo muito bem, o Pânico estava indo muito bem. Bom, foi isso. Então, não foi nem o Pânico, nem eu, entendeu? Então aí eu fui para Portugal também. Então, agora, em 2013, já mais ou menos estava um desenho. Já estava um desenho? Já estava um desenho, que era um programa popular, não tinha nada a ver com o que era o Você na TV. Você na TV surgiu por Mas acaso. sem formato. Ali, sem formato. Era um programa que tinha variedade, brincadeira, ele queria comprar uma coisa lá para botar na programação, e eu não sei nem se acabou depois tendo, né? Realmente eu não sei. Teve lá umas coisas musicais, que eu também ali a parte musical ali eu acabei achando que não ia ser legal. Mas no contexto eu achei legal. Resumindo, acabou não acontecendo também, eu voltei para a RTV, foi onde depois eu criei o Você na TV. Então, Perfeito. Essa foi a história. Responder, então, foi também longo, para poder explicar as 3 facetas. Claro. Essa de 93, eu realmente dei uma entrevista para o Jornal do Brasil na época, mas foi porque naquela época foi uma ponte do Luciano Calegari com que ele falou comigo, e eu tive esse encontro com o Silvio. Né? Uma por década, em 93, 2005, 2013. Olha aí. Lucrou. Porque foi o seguinte, porque ali em 93, acho que o Silvio não sentiu muita firmeza em dar um programa para mim, porque ele achava que eu ainda estava não preparado, ainda estava muito jovem, apesar de ele ter visto que eu fiz o programa do Chacrinha, foi muito bem. Inclusive, teve lá na própria Globo, tanto eu como o César Filho éramos para até fizemos piloto, poderia dar continuidade num programa, isso muito antes do Fausto vir, né? Sim. Então, mas aí não acabou acontecendo e foi isso. Agora, em 2005, aí ele já estava mais seguro, já sabia, já tinha passado, eu já também não tinha como não mostrar que eu já estava mais experiente. Né? Estava ganhando da emissora dele. Inclusive. Né? Tanto no domingo, na segunda-feira, nos 2 horários. Né? E aí, 2013, aí já era uma realidade, tanto que eu estive até fora do Brasil, apresentando o programa e tudo. Então, quanto a isso, ele já estava mais seguro. Mas acabou não acontecendo. Eu não sei por que motivo, mas é destino. Eu considero destino. Mas uma coisa que é importante dizer, o Silvio sempre foi um cavalheiro comigo, sempre foi muito gentil, sempre fez elogios. Inclusive, se você vê, não me lembro qual foi a data que eu fui, acho que 2019, antes da pandemia. Do programa dele, foi no jogo das 7 dicas lá. Das 3 pistas. Das 3 pistas. Fui eu e o Geraldo até. Sim. Se você perceber no ar como ele me tratava ali, já de uma forma tipo de conhecimento mesmo, e depois no camarim comigo também, ele fez foi muito carinhoso comigo, falou se eu estava feliz na RTV, o que eu quase, achava.
Não, mas ali não, nem tocou Ali nesse assunto. não. Tá? Ali não, ali só foi mais ou menos uma questão mesmo Inclusive, eu me lembro, uma das coisas que ele falou, poxa, aquele seu... Ele assistia a televisão pra caramba, né? Aquele seu É. programa que você faz, lá dos segredos, é muito curioso, me lembra até Que legal. me lembra até umas coisas da Cristina Rocha, né? Com o Caso de Família e tal. Eu falei, pois é. Aí, inclusive, eu falei, poxa, você vê, né, o Silvio, esse tipo de formato funciona muito, né? Você vê, a Cristina tem uma grande audiência no programa dela, e falei, tem mesmo, ela faz aquilo muito bem, inclusive elogiou a Cristina. Depois falou do formato, ele falou, esse programa, ele falou, você teve até ele perguntou, da onde vocês compraram esse formato? Eu falei, não foi comprado formato nenhum, não, Silvio, eu mesmo que queria. Eu falei, você que criou, ele era muito assim, o Silvio era um cara muito inteligente, ele fazia umas perguntas como se ele não entendesse, como se ele não soubesse, mas ele sabia, tipo, especular mesmo, né? Ele fazia umas perguntas assim, tipo, mas é mesmo? Mas como? Como é que foi feito? Mas, lógico, ele sabia como é que era a parada. Mas ele queria saber, mais ou menos, ele era um cara muito, muito detalhista, ele muito inteligente, ele pescava as coisas com a gente. E aí, como eu já também já tinha no passado conversado com ele de algumas outras coisas, como eu já te contei, eu já sabia mais ou menos como ele agia nessas horas, e eu falo, não, foi assim, tá? Foi não, muito interessante. Você escolheu muito bem o teu público e tal, é muito legal. Bom, então foi muito legal. Então, o Silvio sempre foi um cavalheiro comigo. E nesse dia, ele foi muito especial comigo. Acho que foi a última vez que eu vi o Silvio, inclusive. Foi a última vez que eu vi o Silvio. Foi muito querido, foi muito querido, foi muito Antes da querido. pandemia, né? Antes da Pois pandemia. é. 2019. Eu te falei, fui eu e o Geraldo participar do programa. A pandemia abreviou muito a carreira do Silvio, né, João? Porque depois que a pandemia bateu aqui, ele nunca mais voltou a ter a frequência que ele tinha até Então, 2019, exatamente 2019, nunca mais voltou. infelizmente, porque ele, Chacrinha, Flávio Cavalcante, são meus ídolos, né? Na área Uhum. de apresentadores. Não diria apresentador, eu não sou apresentador, eu sou um entertainer, né? Eu sou um showman, né? Eu faço humor, eu apresento, eu brinco, eu danço, eu canto, eu faço uma zoeira toda. Então, o Silvio é isso, o Chacrinha era isso, o Flávio Cavalcante era isso, né? O Raul Gil era isso, Verdade. né? É isso. O Raul é isso, graças a Deus tá aí, Uhum. né? Uhum. Não está no ar, mas ele é isso, né? Sim. Então, são esses profissionais. Moacir Franco foi muito isso. Moacir Franco, Verdade. quando apresentava o Moacir. programa, eu tive uma escola muito boa lá com o Moacir também. Eu tive o privilégio de trabalhar com esses caras. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Moacir Franco, com o Chacrinha, com o Silvio em participações, né? Até jurado do Silvio eu fui lá no início, ainda bem jovem. Tive Flávio Cavalcante, participei do programa do Flávio. Então, Uhum. eu vejo essa escola, para mim, foi muito importante, né? Foi poder estudar. E no humor, conviver, como eu convivi com o Chico Anísio, me dirigiu 10 anos no teatro, convivi com ele como roteirista, convivi com o Jô muito menos, muito menos. Mas com o Agildo, convivi muito com o Agildo Ribeiro, Uhum. né? Era um amigo de noite, para sair com ele e tal. Eu era bem garotão, jovem, e o Agildo era um cara super divertido. Paulo Silvino era meu vizinho, além de Nossa. trabalhar comigo, Paulo Silvino, meu vizinho. Então, eu tive uma boa escola, graças a Deus, tive uma boa escola. E o Chacrinha, sendo uma dessas escolas, quando estava passando no canal Viva, o programa do Chacrinha, e eu via você lá, né? Aí eu acompanhava mais religiosamente todos os dias. E muita gente, às vezes, até se assustava vendo você ali no canal Viva. Na época, eu via no Twitter, nossa, mas o que o João Kleber tá fazendo com o Chacrinha? Eu já vi várias postagens assim na época do Twitter, quando o Viva passava o programa. E eu queria te perguntar dessa sua passagem com o Chacrinha, João, como é que você foi dividir a apresentação do programa do Chacrinha com ele mesmo? Como é que aconteceu? Como foi se desenhando? Tudo bem, o Chacrinha estava mal e tudo mais, e já estava começando a ficar debilitado por conta do câncer, mas como é que você foi o escolhido para dividir a apresentação com o Chacrinha, que, assim, eu acredito que é uma honra que você tem até hoje, né? Olha, eu diria que tem 3 fatores ali. Primeiro, Deus, porque ali é coisa de Deus, porque eu não tinha Aham. experiência. Eu estava tendo uma grande experiência no palco de teatro, porque o Chico Sim, estava me sim. dirigindo, né? O Chico me dirigia. Então, o Boni tinha ido ver meu show, o Boni me deu muita força. Pô, ele me deu o privilégio
de ter 2 especiais de humor, o Rio Retrospectiva, inclusive o nome foi ele que deu, Ah, né? De final, então, ele sentiu que eu tinha, apesar de jovem ainda, eu tive a, a coragem e a capacidade de comandar esses programas. Aí, no Chacrinha, eu acredito, lógico, o Retrospectiva foi bem depois, foi em 90 e 91, o Chacrinha foi em 88, mas acho que o Boni, quando me viu no teatro, e o próprio Chacrinha foi na minha estreia, ele me viu no teatro, acho que eles conversaram e uhum. o Boni quis que fosse uma pessoa mais jovem e que balanceasse e desse aquele molho que eu já estava dando no teatro, que é do improviso, da irreverência, do humor, da comunicação, da voz, uma coisa que ele sempre me comunicou, ele falou, você tem uma boa voz, você imite bem a tua voz, você projeta bem a tua voz, então isso para programas de variedade é muito legal, você não grita, você imite a voz, é diferente. Então foi muito bom. Então, isso foi mas isso era espontâneo mesmo, lógico, depois eu tive algumas técnicas, você vai Uhum. sabendo administrar, né? Então acho que foi isso. Agora, obviamente, se não tivesse a aprovação do Boni e do Chacrinha, eu não estaria lá. Você pode ter todo o talento do mundo, mas se não, ele até tem uma frase que eu guardo que é o seguinte: de talento o cemitério está cheio, né, meu? Então não basta ter talento, não basta ter talento, tem que ter Verdade. as oportunidades, né? É. Ele foi muito legal comigo. E aí eu, graças a Deus, consegui corresponder e ser sucesso. Uma coisa que até as pessoas não imaginavam. E eu me lembro que na época a crítica, principalmente do Rio de Janeiro, que era uma crítica ferrenha, né? Colocou muito sobre isso. Se você pesquisar que se surpreenderam com a com o meu, inclusive Cidinha Campos, que a Cidinha Campos na época era uma jornalista, ela está viva, né? Lógico, ela, inclusive é deputada lá no Rio de Janeiro, deputada Uhum. estadual. A Cidinha era uma crítica que as pessoas tinham muita preocupação com as observações dela, né? E ela fez e quando passou pela Cidinha e ela ter endossado a minha performance, isso me ajudou bastante. O Flávio Rico, na época, trabalhava com um dos grandes jornalistas, meu Deus do céu, Ferreira Neto. Ferreira Neto, né? Ele dirigiu Ferreira. O Flávio também tinha coluna. E o Flávio também, eu me lembro que o Flávio fez um comentário também, dizendo que eu tinha conseguido suportar aquela um auditório na Globo, porque uma coisa é você apresentar um programa de variedade, onde o pessoal fica lá sentado, legal, brinca, se diverte e tal, bacana. Vai. Uma coisa era o programa de Chacrinha. O programa de Chacrinha era 3 horas daquela galera gritando no auditório sem parar e você tem que comandar. Então você apresentava mais de 20 artistas famosos, só fera. Só fera. Caetano Veloso, Roberto Carlos, Barão Vermelho, Cazuza, os jurados todos globais e tal, e aquela coisa não para, e o Chacrinha tava. Tem uma cena, inclusive, tem uma foto no YouTube que tá eu no meio, entrevistando a Dercy Gonçalves e o Chacrinha do lado, entendeu? Então, pô, é uma foto muito louca, É. quer dizer que é uma Pesado, hein? foto totalmente aleatória ali, porque que eu tô falando no meio daqueles 2 gênios ali, né? 2 ícones da televisão, do entretenimento. Então, essas coisas que eu carrego comigo, e eu, às vezes, quando eu estou assim, parando, pensando, e eu estou conversando com a minha produção, eu falo, tá vendo? Ó, se eu cheguei aqui fazendo isso aqui lá atrás, vocês também podem chegar fazendo isso, como eu cheguei na área de criação, na área de produção, na área de desenvolver. Então, eu tento passar um pouco da minha experiência também para a produção. Agora, você sabe, lógico, Tiago, a gente não pode ser hipócrita. Uma coisa é o salário de um produtor, de um diretor, de um diretor de fotografia, de um cara assim tal, da Globo, de um streaming, com a realidade da nossa emissora. Claro, claro. Né? Então, é tudo proporcional, tudo é proporcional. Então, a gente tem que usar da criatividade. Então, eu tento colocar para a minha equipe o que eu falei da minha experiência e da motivação. Então, a motivação também é muito importante. E tentar extrair deles toda a criatividade que eles têm, né? Ouvi-lo bastante. Hoje eu sou mais de ouvi-los do que falar. Uhum. Fale, solta, tal. Isso é muito legal. Mas você Então, esse tão bem negócio, avalia. o negócio de Pois é. Chacrinha, para finalizar, o negócio de Chacrinha foi isso. Eu acho que
foi um momento muito importante para mim. Ali foi a divisão de águas da minha Claro. carreira. Ali foi. Mas você, tão bem Ali, avaliado na Globo naquela época, João, por que você saiu da Globo? Eu tinha visto uma declaração sua de que o Chico Anísio teria vetado um programa seu, é verdade? não é que vetou. O Chico não vetou o programa meu. O que aconteceu foi o seguinte: eu iria. O Chico o Chico era o cara mais maravilhoso do mundo. Era um pai para mim. O Chico era um Uhum, pai. Sabe o que é pai? Pai, pai. Eu sou muito grato ao Chico Anísio, em todos os sentidos da minha vida. Mas o Chico era muito ciumento com as crias dele, né? O Chico tinha muito ciúme com as crias dele. Então, por exemplo, o Tom passou por isso, eu passei por isso, né? uhum, O que era o seguinte: o Chico achava que eu tinha que só me dedicar ao humor. Ele achava que eu não tinha que fazer um programa de variedade. E eu falava, entendi. não, Chico. Eu falei, Chico, mas eu acho que eu já cheguei nesse caminho. Eu posso fazer um programa de variedade misturado com humor. Tá, não sei o quê. Babá. Tanto que anos depois, olha que loucura, eu na Rede TV, fazendo um teste de fidelidade, babá, fazendo aquele puta sucesso, me encontrei com o Chico, num evento que ele estava fazendo em São Paulo, eu fui visitá-lo, e ele falou para mim, ele falou, eu tô assistindo você, aquele teu programa é muito louco, era aquelas coisas, bom, aquele jeito do Chico. Aí eu virei para ele e falei, tá vendo, Chico, falei para você que eu ia rolar, não, você tinha razão, mas naquela época não, naquela época você tinha que ter se dedicado mais ao humor, entendeu? Então, porque o Chico, ele era um cara que achava que eu tinha que me dedicar ao humor, só ao humor, e eu queria sair um pouco sair dessa régua, eu queria variar mais, eu queria ampliar mais esse negócio, entendeu? Então Uhum. eu me lembro bem que ele falou, ele tem me dois exemplos, você lembra? O Miele, ele nunca te definiu se era humorista, se era apresentador, se era isso e tal. Eu falei, não, tipo, não tem nada a ver o Miele. Pô, eu acho o Miele um puta artista. Não, isso ele é mesmo. Então, entendeu? Então, na época, isso, foi uma coisa mais de ciúme mesmo, da cria, né? Eu entendo, Entendi. é como um pai fala assim, pô, meu filho vai trabalhar comigo, mas não vai trabalhar com os outros, entendeu? Entendeu como é que é? Então, Uhum. era mais ou menos isso. Então, quando eu comecei a sair um pouco da asa dele, ele ficou meio ressentido. Isso é normal, e depois entendi. Às vezes, já até agi dessa forma, mas o Chico, tudo que ele fazia era para o meu bem. Tudo, eu tenho certeza. Entendi. Avançando um pouquinho mais, João, há 20 anos, que a gente já está falando aqui de 20 anos, já acho que é a terceira vez que a gente está falando, aquele programa Seu Tarde Quente, ele teve aquele imbróglio com a justiça, a Rede Certo, TV certo. acabou saindo do ar, eu acho que quem é mais jovem talvez nem saiba disso, mas isso acabou acontecendo. Aquela confusão toda, você olhando com o olhar de hoje, depois de 2 décadas, como é que você enxerga, que balanço que você faz daquela situação que aconteceu, de você ter saído do ar, da Rede TV, se eu bem me lembro, eu acho que ela nem colocou um direito de resposta que tinha que ter colocado também, né? Teve alguma coisa parecida com isso. Que avaliação. Tinha aquela. Esqueci o nome da campanha. Quem financia baixaria contra a Baixaria? cidadania? É isso, né? Tinha Foi, você, foi, tinha foi. Ratinho, tinha Pânico. Era um Era. movimento que estava crescendo muito ali no início dos anos 2000. Que leitura que você faz olhando 20 anos depois, João? Olha, eu vou dizer para você o seguinte: existe exagero de todas as partes. Pode ter Verdade. existido exagero, pode ter existido um pouco de exagero da minha parte, como artista, como criador, como também houve um pouco de exagero da parte de quem criou esse movimento. Então, tudo que é radical demais é roubado. Então, hoje, olhando com um ar de maturidade, experiência, com mais sabedoria, muitas coisas que eu fiz ali eu não precisaria fazer. Número um. Uhum. E se eu tivesse que fazer? Mas mesmo naquela época, todas as vezes que isso. Eu tive, por 2 ou 3 vezes, eu fui ao Ministério Público para explicar, não só eu, vários artistas, Sim, sim. explicar o porquê daquilo lá e ficou tudo de boa. Ó, se isso está incomodando, se isso está exagerado, eu peço desculpa, eu vou tentar reformular e todos aqui somos adultos, somos profissionais, temos os nossos erros, mas também temos os nossos acertos. Então vamos acertar mais do que errar. E chegávamos à conclusão e a gente mudava, tal, mexia, estava ali para. Porque naquela época eles estavam tentando se achar, tá? Eu digo se achar no sentido, se achar uma saída positiva para todos os lados, né? Sim, Não sim. que as pessoas estavam tentando se achar ser melhor que ninguém, não. Todos naquela época, seja o Ministério Público, seja a campanha, seja nós, tínhamos que encontrar um caminho para fazer uma coisa bem feita.
para que todas as pessoas que estão assistindo não se sentirem ofendidas. Bom, número um. Ok, então todas as vezes que eu fui lá, se era para mudar alguma coisa, eu mudava sem problema nenhum. Se existia exagero, eu concordava. Beleza. Nesse caso específico, foi uma pegadinha, não foi nem um teste de fidelidade, foi uma pegadinha. Uma pegadinha, sim. Houve um processo onde a televisão, eu não estava nesse processo, eu não fui, meu nome como artista não foi incluído, só foi incluído o programa, o nome do programa, a pegadinha em si, que era o motivo da ação, e a emissora, óbvio, né? E aí o que aconteceu? Eu não sabia que existia esse processo. Eu não sabia, nunca soube. Nunca fui comunicado ainda. Nem para o padre emissor, nem do Júlio, nem de ninguém. Na época a diretora era a Mônica Pimentel, a superintendente artística, ela nunca me comunicou. Ela sabe disso, nunca me comunicou. Não sabia nada sobre isso. Bom, eu estou fazendo o programa em Portugal, ou porque eu te falei, eu ficava 15 dias em Portugal, 15 dias no Brasil. Eu fazia os dois. No dia 14 de novembro de 2005, o programa Teste Fidelidade foi para o ar. O canal aberto, o Tarde Quente, foi para o ar na segunda-feira. O programa Tarde Quente deu uma excelente audiência, maravilhosa, brigando ali com o segundo e terceiro lugar, no horário. Tinha Cidade Alerta e tudo. Pois é. O Teste de Fidelidade à noite, o TV na TV, primeiro lugar de audiência. Maravilha. E eu, em Portugal, primeiro lugar de audiência também. Eu estava no hotel, porque eu ficava em hotel. No dia 15, toco o telefone, porque mais tarde, porque lá são 3 horas de diferença nessa época, né? Lá, aqui já é primavera para entrar verão, lá é inverno, vai entrar o inverno. Tá o outono para o inverno. Bom, toco o telefone, é o pessoal do UOL me dizendo que ia sair uma matéria em capa, e o título era João Kleber tira a RTV do ar. Eu falei, porra, João Kleber tira a RTV do ar, que porra é essa? Tá maluco? Apertei o botão sem saber. Eu me lembro até na época que foi o Daniel Castro que publicou. E aí eu falei, mas o que eu tirei? Bom, aí liguei para ele, ligando. Bom, resumindo, o Ministério Público, 15 de novembro era feriado, Aniversário da Rede TV também, não? Da Rede TV, exatamente. O Ministério pegou teve uma juíza lá da época, uma juíza plantonista, né? Eles fizeram ação para tirar a Rede TV do ar. Aí eu fui entender, aí eu pedi para o meu advogado entrar no processo para ver, porque aí depois tornou público, você pode ver. Sim. Pela informação que tinha lá, o processo foi julgado à revelia. O que quer dizer que ninguém foi lá, alguém não ninguém foi. Você entendeu? Porque se eu soubesse, volto a dizer, se eu soubesse que tinha acontecido, e se a Rede TV também soubesse, agora, se a Rede TV não foi, porque alguém não informou a direção, o presidente e o diretor da emissora. Alguém não informou a direção. Alguém não informou, sim. Não sei como. Então, não sei como isso aconteceu. A direção da emissora não sabia, eu não sabia. Como é que a gente ia poder mudar o negócio? Entendeu como é que é? Então, entendi. Se foi julgado a revelia, não quer dizer o seguinte. Julgado a revelia, o que quer dizer? É porque ninguém compareceu e ninguém respondeu sobre aquele processo. Pelo que eu entendi, é isso. Então, foi notificado e ninguém respondeu. Foi notificado e ninguém respondeu. E falou, então, vamos meter vamos tentar interditar esse negócio aí. Bom, então, isso é uma coisa. Quer dizer, então, eu botaria o meu advogado para me defender, para tentar saber o que estava acontecendo. Claro. Que é para mudar, eu tenho certeza que a Rede TV também me informaria. João, está acontecendo isso, vai lá, resolve essa parada, vamos ver, vamos junto, entendeu? Não teria problema nenhum. Então, foi isso que aconteceu. Só que aí colocaram o negócio do teto para reformular. Quando eu voltei para o Brasil, conversei com a Mônica, tem que mexer aqui, mexer lá, mexer aqui. Falei, bom, aí mexer também demais não dá. Agora, mudar o teste desse jeito, que nem está no processo. Mas a pegadinha. Bom, resumindo a novela. Eu falei, eu já estava bem também em Portugal, estava satisfeito. A direção da TVI me deu todo o apoio também. A Rede TV também me deu apoio.
Tanto o Amilcar como o Marcelo, a gente sentou, conversou, a Mônica, mas essa conversa foi mais entre eu e o Marcelo e o Amilcar, e tudo bem e tal. Aí eu falei, ó, Amilcar, Marcelo, ó, inclusive, isso foi mais uma conversa minha com o Marcelo, o meu advogado, eu e o Marcelo. Falei, olha, Uhum. eu tô lá em Portugal, não vou mais, deixa a coisa esfriar, e aí se tiver que voltar um dia a gente volta, se não tiver, a amizade nossa é a mesma, eu tenho um maior carinho pela RTV, eles sabem disso, e aí nós resolvemos, por um acordo e amizade, rescindir o contrato, que eu tinha mais um ano de contrato, e aí eu falei, eu vou ficar em Portugal dentro, foi quando eu resolvi mudar de vez para Portugal. Mas aí, porque eu achava que aquele clima não estava legal, não da RTV comigo, mas eu digo, aquele negócio dessa campanha, uma hora eles Sim. iam pegar no pé de novo, ia ficar deselegante, ia ficar ruim para a TV, ia ficar ruim para mim, então ficou uma coisa. Tanto que, passado um ano depois, eu vim para o Universal da Milka. Em 2013, o Amilcar, como eu já te contei a história, e o Marcelo me convidaram, junto com a Mônica, para voltar para a RTV. A nossa amizade sempre foi boa. Eu sempre gostei da RTV. Eu tenho até hoje esse carinho pela TV, não preciso nem dizer, né? Claro. O que eu me esforço pela televisão. Inaugurei a TV. É como se fosse um filho para mim. A RTV é como se fosse um filho, né? Que também a gente tem um filho, mas bota no mundo e deixa o filho seguir Uhum. também. Então, eu tenho esse carinho enorme para a TV. Então, foi assim, voltamos. Por que eu voltei? Porque eu voltei porque eu me sentia bem lá, eles se sentiam muito à vontade comigo, sabe, da minha competência, do meu esforço e do carinho que eu tenho pela televisão, e sou profissional, ponto. Isso aí é o mais importante, profissionalismo e ética. Esse, né, eu sou uma pessoa, eu nunca falei mal de quando eu saí da Globo, eu nunca falei mal quando eu saí da RTV, eu nunca falei mal quando eu saí da TVI, não, porque eu sempre fui muito bem tratado. É, 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 Uhum. o problema surgem, às vezes, no caso da RTV especificamente, em 2005, eu achei melhor, e conversando com o Marcelo concordou, olha, esse clima aqui, como eu te disse, vai acabar, o pessoal está numa perseguição com esse negócio, essa história de baixaria, eu também já estou me aborrecendo com esse negócio, e aí não é legal. Eu estou também feliz lá em Portugal agora, vamos ficar lá. Então foi bom para todo mundo, isso foi legal. E acabou sendo muito bom para mim, Tiago, porque eu peguei uma experiência internacional de produção Uhum. fantástica, porque aí eu comecei a ver como é que a TV europeia, como a TV, principalmente a TV portuguesa, é muito competitiva em entretenimento. Uhum. A italiana, as TVs, ali foi quando começou a surgir os streams, ali foi quando começou a surgir os grandes formatos. Inclusive, teve uma época que cheguei a ter uma conversa com o representante da Edemol em Portugal, de até negociar o teste de fidelidade com a Edemol. Na época, chegou até se falar disso, em 2006, 2007. Bom, mas aí ficou só numa conversinha. E aí, bom, isso foi uma experiência que eu tive que não tem preço que pague. O dia a dia de conviver com produção independente, produção de stream, e na época não existia stream, mas estava É. surgindo, produção de Warner, Endemol, Paramount. Então, eu comecei a ter uma noção, a Europroduções da Espanha, a Prisa, que é o grupo Prisa, que depois comprou a TVI, que tinha TV na Espanha, que tinha TV na Itália, que tinha TV na França. Aí eu comecei a conviver com esse povo todo. Então eu comecei a ter uma outra experiência que eu não tinha tido até então no Brasil. E isso me ajudou muito para o que eu faço hoje. Isso foi muito importante. E quem que acreditou em você, João? Que um diretor, um executivo português fala, putz, esse apresentador eu acho que ele daria certo em Portugal. Porque eu não me lembro de outro apresentador brasileiro, pode ser que tenha, mas eu não lembro, e ignorância minha, você pode me corrigir se eu estiver errado, de algum artista não, apresentador de televisão mesmo, que tenha tido sucesso na Europa, por exemplo. Você acabou se tornando uma figura bastante conhecida em Portugal ali. Então, quem é que foi a primeira pessoa que acreditou que você poderia fazer sucesso em Portugal com conteúdo já consagrado no Brasil? Quem é que. Pô, em Portugal eu acho que eles vão gostar disso aqui. O José Eduardo Muniz, que era o vice-presidente da TVI, ele estava no Brasil, no hotel, viu meu programa, na mesma hora ele pensou, esse programa tem que ir para Portugal, esse programa tem que ir para a TVI. Verdade. E a TVI estava já em primeiro lugar.
ela já tinha comprado o Big Brother, ela já tinha feito grande Aham. sucesso no Big Brother, ela tinha comprado a Quinta das Celebridades, com grande sucesso, que era a Fazenda, inclusive o Alexandre Sim. Frota ficou em É. segundo lugar lá, né? Então, e aí ele falou, isso vai funcionar. E funcionou. Então, ele acreditou muito. O Pedro Cardoso, o querido Pedro Cardoso, não o ator Pedro Cardoso, mas o Pedro Cardoso, Aham. diretor executivo de produções da Valentim de Carvalho, que hoje é Warner, lá em Portugal, ele acreditou demais. Ele chegou para o Zé Eduardo e falou, Zé Eduardo, o Kleber vai ser um sucesso aqui em Portugal. Então, foi muito legal. E acabou sendo, graças a Deus, eles apostaram essas fichas todas em mim, e foi legal, e eu apostei neles também. Foram muito corretos comigo. Nossa, mas corretíssimos comigo, em todos os sentidos. Me deram toda a liberdade de trabalho, toda a regalia. Me deram assim, você não tem noção. Os caras só faltavam colocar um mordomo 24 horas para que eu ficasse tranquilo para produzir o programa. Foi assim, eu Caramba. não tenho motorista particular, carro executivo Mercedes com motorista 24 horas, porque eu precisava, os primeiros 6 meses, né? Óbvio. Aham. Para eu poder me adaptar bem em Portugal, porque eu não tivesse nenhum tipo de problema. Também eu trabalhava dia, noite e madrugada, né? Então eu trabalhava 24 horas praticamente. Não, pouco dormia. Quando eu estava no hotel, eu estava pensando, estava criando, fazendo. Bom, então, mas o apoio deles foi maravilhoso. Sempre, 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 sempre. Então, foi o Zé Eduardo Muniz e o Pedro Cardoso. Caramba. E você é um cara que consome muita televisão, imagino que você deve ter feito muitas descobertas. E aí uma curiosidade minha, o que que a televisão brasileira tem que a TV europeia você não conseguiu ver que eles não conseguem fazer? O que que a TV brasileira tem que, putz, aqui, ou até o contrário, né? O que que a TV É, é, europeia tem que a brasileira talvez não tenha e que seja interessante incorporar? Porque a programação brasileira, eu acredito que seja, ela é muito boa. As televisões do Brasil é. são muito boas, elas produzem muito bom conteúdo comparado mesmo com as televisões europeias, americanas, enfim. Sim, Qual que é a muito sua bom. leitura que você faz dessa questão mercadológica, João? Olha, hoje a TV brasileira, infelizmente, ela não é essa realidade toda, TV aberta, porque ela parou de criar seus formatos e Isso é começou a verdade. comprar formatos. É, Esse que é o sim. problema. Mas enquanto ela foi criadora de formatos, ela sempre foi grande sucesso. E agora aconteceu o contrário. Aí a brasileira começou a comprar formatos dos europeus. Veja aí, vídeos, programa que nós passamos em todas as TV praticamente, né? Sim. E que às vezes não é a nossa realidade, né? Não tem aquela coisa do brasileira, a brasileirice, né? Não tem aquela Uhum. espontaneidade nossa, sacou? Então, essa espontaneidade nossa é nossa, como cada um Sim. tem a sua, né? É, eu acho o seguinte, a, alguns formatos europeus são muito bons, muito bons. Eles sabem fazer muito bem programa de auditório, sabem fazer muito bem. A Itália, então, é uma coisa impressionante. A Verdade, eu vejo a Portugal, Rai. Portugal cresceu muito. Tem um programa na RAI que chama-se Tali Ah, que sei qual que é. o Tali nada é nada menos do que o Domingão do Faustão fazia com aquele negócio dos famosos se transformar para interpretar cantores famosos, né? Uhum. Fisicamente, fazer maquiagem, depois cantar com a voz similar, como se fosse um cover, né? Então, o Uhum. Tali era um programa que eu assistia muito. Hereditar, o Herança, programa diário na TV italiana, muito legal, de game, muito bom. Portugal tem programas assim de variedade espetacular. A RTP tem bons programas de variedade, a RTP. É uma TV estatal, mas que, por sua vez, é comercial ao mesmo tempo. Uhum. Então, na Espanha, o canal 4 também tem. Na Itália, a Mídia 7 tem também do canal 5, tem programas fantásticos, né? Na França, a M6 melhorou muito, a M6 melhorou bastante em termos de. A TV francesa era meio fraquinha para programa de entretenimento, mas cresceu Uhum. bastante. Eles são muito bons em esporte, em programa esportivo, né? Tanto na Europa em geral, o programa esportivo são muito bem feitos, né? Programas de resenha, aqueles programas de Aham. debate, muito bons, muito bons. Tem até auditório para os programas, é muito legal. E aí é isso aí. Então, eu acho que a TV brasileira, nesse aspecto, ela deixou de criar e começou a comprar.
e, por sua vez, a TV europeia começou a criar e vender o que o É Brasil fazia no verdade. passado. O Então, por inverso. exemplo, os meus programas, todos os formatos que eu apresento, eu mesmo criei, né? Então, teste de fidelidade, você na TV, as pegadinhas, então. Mas está Então, comercializando isso? Tem teste de fidelidade se eu ligar a TV na Hungria? Será que está passando um formato olha, do teste de fidelidade lá? quando eu cedi para. Porque é o seguinte: o teste de fidelidade no Brasil pertence à RTV. O teste de Aham. fidelidade fora do Brasil pertence a mim. Então, Ah, ok. tudo que. Então, por exemplo, teve uma época do teste de fidelidade na TVI que eu cedi os direitos para eles poderem exibir na TV internacional. Então, foi para toda a Europa, África e Ásia. Entendeu? O teste de Entendi. fidelidade. Então, foi para mais de 100 países. Puta, foi uma loucura. Né? Então, o formato. Agora eu estou tentando desenhar um novo formato, mas esse formato eu quero fazer ele para venda. Eu quero fazer ele para vender para fora. Não é nem para fazer Ah, aqui. tá. Não É para para vender para apresentar. fora. Não, para vender Entendi. para fora. E tem algum que você tenha visto na televisão europeia que você estava com muita vontade de trazer para o Brasil e apresentar? Às vezes você O, estava se deparando com um programa. Nossa, esse aqui é minha cara, esse aqui eu tenho que apresentar no é, Brasil. é. O Taliqual eu faria muito bem. O Taliqual. Aham. O Fiorello, o programa do Fiorello eu traria muito bem. O Fiorello é um cara que eu daria eu tenho certeza. É o cara que ele é humorista e um entretenimento. O programa do Uhum. Fiorello eu gostaria muito de fazer o programa do Fiorello, é muito legal. Essa é a intenção um dia de eu fazer um programa no Brasil do Fiorello. Fiorello era. Nem sei se o Fiorello está no ar hoje. Ele estava na RAI na época. Ele é Aham. muito talentoso. O Fiorello é muito talentoso. Depois tenta pesquisar no YouTube, ver um programa dele, o Fiorello. Ele é muito talentoso, muito talentoso. E tem chance de você tentar trazer esse programa para o Brasil? Você já deu a ideia para a Rede TV para ver se de repente eles conseguem viabilizar essa. Mano, ideia a gente dá, né? Vamos ver. Vamos ver. Fez a Vem sua. aí. Dá a ideia. Agora precisa ter budget para poder fazer, né? Precisa ter budget. Aham. Não, ali Sim. não dá para brincar. Não dá para fazer só no talento, não. Aham. Ô, João, analisando a sua ficha corrida, eu acho que uma das coisas que mais me chama a atenção é a sua participação na Fazenda. Eu queria saber como é que te chamaram, É, por que que você aceitou o convite para participar da Fazenda? Muita gente, hoje, essa galera, repito, muita gente nem sabe, o João Kleber participou da Fazenda, não é possível. Mas foi, participou, tava lá, podia até ter é, apresentado a Fazenda, mas estava participando. O que que não, te muito deu, legal. Não, João? não eu apresentava bem pra caramba. Eu apresentaria num pé nas costas aquilo. Com A certeza, tenho Fazenda, certeza. pô, É. a Fazenda eu apresentava com o pé nas costas. Aquilo é tranquilo. Ó, vou te dizer uma coisa: Big Brother e Fazenda eu apresentaria com o pé nas costas. Com todo o respeito, ó, o Bial genial, o Thiago Life é genial, mandou bem pra caramba. Eu gosto muito também Tadeu. do Tadeu, o Mion mandou bem na Fazenda, o Brito mandou bem na Fazenda, A a Galisteu Galisteu agora, tá? manda bem na Fazenda. Agora, eu te garanto que tanto a Fazenda, ou o programa não precisa ser a Fazenda, ou o Big Brother, mas estou dando esses exemplos Claro, que estão no ar. Eu sim. apresentaria com pé nas costas. Mas sabe o que é pé nas costas? Pé nas costas. Aí, para quem apresenta teste de fidelidade, fazendo e coisa, é água com açúcar. Teste de fidelidade, Uhum. a pessoa pensa que é fácil aprender, não, porque você tem que fazer o boa, você tem que entreter, tem que prender, fazer suspense, e ainda poder apresentar e o bicho pegar. E ser líder de audiência na emissora, jovem como era a RTV, ainda é jovem, pé das outras, Sim. muito criança. Bom, resumindo, a Fazenda foi o seguinte: eu estava na Record fazendo o que eu te falei, na Record Internacional em Portugal, Sim, sim. o João Kleber Total. E aos domingos, ele bombava na Europa, bombava. E eu estava simultaneamente na TVI fazendo o Fiel em Fiel. Só que a Record Internacional em Portugal e na Europa, ela é cabo, mas é uma cabo aberta, não precisa pagar para assistir, tá? Só que Ah, o que é uma cabo aberta? Se você paga já a assinatura da TV, você tem ele aberto, você não precisa, não é um privê, tá? Então, isso era muito legal. E tá bombando. E a Record tinha um interesse de divulgar a Fazenda, porque era a quarta Fazenda, na verdade, tinha tido 3, para os programas da Europa. Ela não poderia apresentar, não poderia gerar a Fazenda para a Europa por causa dos direitos, dos direitos, né? porque os outros países tinham o mesmo formato, que aquele era um formato comprado de fora. Uhum. E que, em Portugal, por exemplo, tinha a Quinta das Celebridades, que é Fazenda. Na Sim. Itália tinha também. Então, mas onde ela queria difundir? Nos programas, onde é que passava
um pedaço da fazenda, onde tinha o eliminado ia primeiro, era onde? No Hoje em Dia, né? O Hoje em Dia era como no caso do Big Brother, é o programa da Ana Maria Braga, né? Então, só que toda aquela resenha que existia diariamente da Fazenda, no Hoje em Dia, e depois também no dia da eliminação, ou no na pré-votação, era uma boa divulgação para pessoas que eram já conhecidas do público europeu, entendeu? Entendi. E eu tinha duas pessoas que eles estavam querendo. Uma era o Jesus, aquele que na época, o brasileiro, que namorou com Jesus Luz, a né? Jesus Luz, que estava namorando a Madonna. Madonna, mas aí ele não pôde ir porque ele estava já estava com a profissão dele estava bombando lá como DJ, namorava a Madonna, bom, não quis ir. Uhum. E a outra opção foi eu. E aí o bispo lá de Portugal, o bispo Haroldo, maravilhoso, cara, nota 1000, o Haroldo, bispo Haroldo, aliás, um grande abraço ao bispo. E ele falou, João, acho que é legal você ir, papapá. O Neurildo falou comigo, na época do Neurildo, acho que, pô, legal você ir e tal. Eu tenho certeza que você não vai se comprometer, papapá. E aí foi muito legal e foi bom. Me diverti muito, me diverti demais na fazenda, Foi muito legal, foi bacana. Lógico que eu não voltaria a fazer, mas Você não esse foi voltaria? não, esse foi Para um dos que eu apresentar, gostei. sim. E quem sabe um dia, não sei, no lá, pode até na RTV, pode comprar os direitos, a RTV Claro. pode comprar os direitos. Então é o seguinte, mas foi muito divertido, muito divertido, muito divertido. Mas eu acho que são coisas que faz parte do teu currículo de história para você contar. É muito legal essa Foi história, uma né? experiência diferente, pô, uma puta experiência também. Você ficou curioso para saber o que aconteceu nos bastidores, para ver como que um reality show funciona por dentro? Porque eu tenho essa Tudo! curiosidade. Saquei tudo, de Você sabe cara, que saquei tudo. é? Tudo, saquei. Eu sabia onde tinha câmera, eu sabia que de madrugada. Pô, quando eu voltei, quando eu estava na que eu te falei, eu já tinha dirigido meus programas na RTV. Quando eu fui Aham. para a Europa, eu fiquei mais atento ainda em direção. Porra, eu sabia onde tinha câmera, como eu falo, quando eu queria dar um recado, eu sabia para que a câmera falava. Eu me dirigia ali, e eu sabia até a hora que eu tinha que ir embora. Caramba. Agora para sair fora mesmo, para ir embora. Eu até sabia. Entendi. Mas Entendeu você qual é a assistiu o parada? programa para ter essa sagacidade também? Nunca Você tinha nunca assistido. tinha assistido o programa? Nunca. Nunca tinha Porque assistido Big Brother, Fazenda? não, Big Brother sim, Fazenda não. Sim, Porque eu estava na Europa quando você a estava na Fazenda Europa, estreou. é. Eu, Mas lá também o, você não chegou a lá, assistir. não, assisti muito pouco a Quinta Celebridade lá, muito pouco. Mas eu sabia o truque, O truque Só de pelo câmera eu seu sabia todo. feeling, você já estava fazendo uma leitura ali De, dentro de de, como se de, portar. de madrugada, dentro do quarto, porque tem aquele espelho. Apagou a luz, dava reflexo, você sabia. Eu cheguei a contar quantas câmeras tinham ali ao redor. Mentira! Ô, E os, louco! e os caras conversavam, câmeras conversavam baixinho. Dava pra ouvir até os caras conversando. Você conseguiu ouvir os ninjas conversando, né? Que na Record é ninja. Ninja. A maioria. Maioria. Não, tinha, lógico, nem sempre, mas. Por exemplo, quer ver uma coisa? Às vezes os caras esquecem. Ah, Esquece mesmo, mas poucas vezes eu esqueci. Lógico. Eu sabia, em determinados espaços, eu falei, aqui tem espelho, aqui com certeza tem câmera. Na sala, tinha aquelas câmeras aí, é visível, lógico. sei, Então sei, eu sei. sabia, eu começava a olhar no primeiro, eu olhava na segunda, na terceira, aí eu via, quando eu queria falar uma coisa mais séria, eu via que alguém estava falando uma coisa mais séria, uma coisa que era pertinente à direção do programa, a câmera ficava assim, se movendo, ela se movia para a pessoa. Aí eu comecei a saber, quando eu tinha uma. Agora, tem hora que você esquece mesmo, não tem como, tem hora que você esquece. Mas, vamos lá, de 0 a 10, 6 eu percebia. Eu sabia. Caramba! Por exemplo, não tem aquela parte lá da. Como é que fala? Onde tinha a grua, como é que chama? O negócio da árvore. Tinha o negócio da árvore lá, Ah, a Casa da Árvore? a casa da árvore. Quando eu queria falar alguma coisa, eu sabia que eu ia para lá, porque eu sei que o Camate vinha. E outra, o Camate que fez aquela câmera, quando eu retornei para a RTV para fazer o Você na TV, foi ser o Camate do meu programa. Eu falei assim, Não. aí eu falei, pô, ele falou, João, você era safo, né, meu? Você, quando queria dar, subia lá na árvore, papai, claro. Eu queria, quando a gente estava negociando votação,
Eu levava, pô, pessoal, vamos lá para cima. Pode pegar, se tiver umas imagens, você pode ver que algumas, eu, Dinei, o Gui, não, o Gui não, o Guinei também, o Di, o menino que é da sertanejo também lá, a gente sempre conversava sempre lá na árvore. Sempre, quando eu queria falar, eu falava, vamos lá para a árvore. Se Então, você o pegar que a você gravação, você... pensava, depois você vendo aqui fora, que tudo aquilo que você articulava e pensava que funcionaria, funcionou de fato aqui fora. Funcionou. Tudo funcionou. Não, de 0 a 10, 6 sim. Então, Aham. Pô, mas é foi mais muito. positivo. Então, foi mais positivo que negativo. Até na eliminação. Até perto da eliminação. Você cavou a sua eliminação? Não cavei. Mas eu já estava querendo. Não, cavei não. Mas eu não insisti para o público que eu ficasse. Você estava de Eu saco me lembro cheio? que eu não diria saco cheio, porque eu tinha que voltar para Portugal. Eu tinha que Aham. voltar. Na minha cabeça estava. Porque eu tinha coisas para resolver lá. Entendi. Eu sabia que se eu ficasse dois. Eu não fui com o objetivo de falar, eu vou ganhar. Pude até ganhar, pô, lógico, Já ninguém quer pensou? perder. Ninguém Claro. quer perder. Mas eu não fui com esse objetivo, com aquela sede, vou ganhar. Eu acho legal ganhar, pô, não sou maluco. Mas não era objetivo assim, 100%, entendeu? Uhum. Sacou? Entendi. É. E esse talvez seja um programa. Não, esse não, vai. Mas falando de programa que você queria ter apresentado, teve algum programa que você chegou para tentar apresentar, ou uma ideia sua, ou o mesmo formato, e não conseguiu ainda colocar em prática? Sim. Isso foi apresentado por mim, pela direção, pela direção da Valentim de Carvalho, que hoje é o Warner, o vice-presidente dessa empresa. Nós gravamos um piloto e oferecemos para a Record em 2008, 2009. Nós viemos de Portugal para apresentar para a Record. Que programa era esse? Não posso dizer porque eu não tenho autorização para falar pelos portugueses. Mas era uma Ah, sociedade, foi uma sociedade minha com eles, é um reality, um puta reality. tá no ar em algum lugar do mundo? Está registrado, não está no ar. Está Em nenhum. registrado entre a gente. Nunca Foi gravado estreou. até foi gravado um piloto. A Record tem esse programa na mão dela, a cópia, eu não sei com quem tá, mas está Em na mão dela. 2008, foi antes da Fazenda, então, um ano antes da Antes da Fazenda. Fazenda. Antes da Fazenda. Está na mão. Mas não tem nada a ver com Fazenda, porque Fazenda é um formato Claro, já sim, sim. comprado. Não, É um tem nada a formato ver. Mas seu. é um reality. Está lá na mão da direção da Fazenda. Da Fazenda, não, Caramba. da Record. Da Record. Agora, não, dos diretores da época. Não sei Sim, quem está claro. lá agora, porque eu não acompanho. Não é a emissora que eu trabalho, então eu não sei quem é que está na direção de quem. Mas da direção da época, 2008, 2009. Não sei se foi 2008 ou 2009. Ou 2000. Foi por aí. 2008, 2007, 2008. Foi por aí. Outro Aham. 2007 ou 2008. É reality de confinamento, João? De confinamento. É de confinamento, então provavelmente é um programa caro. Puta programa. Puta programa. Eu sou suspeito. Quer dizer, não fiz sozinho. A ideia foi minha, mas foi feito a 6 mãos. E Eu você não pode executar ela se você quiser aqui na Rede não TV. posso. Não é da RTV. Não, Não então, posso não. Exatamente. eu posso executar com a autorização Com dos autorização sócios. deles. Entendi. Sim, claro. E eles também não podem fazer sem a minha autorização. Sem a sua autorização. Será que tem chance da gente ver esse programa algum dia? Quem sabe? Pode ser. Não sei. Aí vai depender. Depois que foi apresentado lá, foi apresentado primeiro para a Record. O programa é uma porrada. Você pode botar isso aí. De 0 a 10, é 8. Ô, louco, Não é tô, muita coisa, hein? mas não estou falando por mim. Não, Aham, porque eu criei. Porque não fui eu sozinho que criei. Eu podia falar, é claro. meu. Não é meu. É meu e de outras pessoas. Entendi. De outros dois parceiros. Inclusive um Entendi. deles, o Pedro Cardoso é um deles. É um tremendo de um produtor executivo, cara top da Europa. Tem um puta respeito por ele. Ele sabe, ele mesmo disse isso aqui. E ele ainda dizia, é você que tem que apresentar, João. Mas ele falou assim, bom, tem apresentadores, lógico, competentes para fazer, mas esse programa é a sua cara. Porque quando eu tive a ideia, eu passei para eles e a gente foi desenvolvendo. Levamos 3, 4 meses para sentar em várias reuniões para desenhar o programa. Foi produzido, foi feito um piloto. E quem cedeu esse piloto foi a TVI, cedeu todo o espaço, cedeu tudo para nós, câmera, produção. Pra você ter uma ideia, foi uma coisa assim grandiosa. Foi bem produzido, muito bem produzido. Na época. Meu Deus. Eu Mas espero que, foi. pô, passou muito tempo, Pouca mas gente. passou Isso voz. é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Você está É. sabendo de primeira mão. É verdade. Agora, está na mão dele.
Poucas vezes eu falei com o Pedro Cardoso sobre isso. A gente apresentou na época para a Record, depois eu saí de Portugal, fui para a Itália, voltei para a RTV, aí nem fosse mais essa ideia. Mas qualquer televisão pode ter acesso a esse programa. Está nas Não mãos só da no Brasil. TVI. Não, na TVI não. Os donos não são a TVI. A TVI ajudou, foi generosa em ceder o espaço para gravar. Ok. Mas esse formato pertence a mim, ao Pedro Cardoso e mais um parceiro. Pessoas físicas mesmo, pessoas Física. físicas. Isso está devidamente registrado em... Tudo registrado na Europa, tudo bonitinho, tudo. Tá tudo registrado. protegido, caso alguém copiar, vocês... Não tem como. É. Tanto que até hoje não fizeram, por coincidência não fizeram. Eu digo, nada, não diria similar. Já teve até um esboço aí de alguém muito distante do negócio. Opa, é um formato diário? Reality show, confinamento, diário. E outra, ele tem a cara do Brasil, esse programa. A cara do Brasil. Quer dizer, não é cara do Brasil, é um programa universal. O programa é universal. Vai ter treta, vai ter choro, vai ter emoção, vai ter sensibilidade. É um formato muito... Eu sou suspeito. Apesar, volto a dizer, eu podia estar até defendendo em causa própria. Eu poderia até defender... Não, foi criado por mim e por mais 2 pessoas. Então, eles têm uma participação ali. A minha grande participação disso foi a ideia. Mas a ideia você tem, aí depois você vai desenvolvendo no papel, né? E eles me ajudaram a desenvolver isso no papel, entendeu? Entendi. E, João, para fechar, eu queria te perguntar o que te impressiona mais? Os índices de audiência que você já alcançou ou os que você alcança na internet com bilhões e bilhões e bilhões de visualizações? Os dois. Cada um na sua época, né? A internet, para mim, é uma coisa que eu hoje comecei a admirar bastante, respeito muito. Eu acho que ainda vai crescer demais. Como eu também acredito demais na TV aberta. Eu acho que a TV aberta está na hora de começar a fazer aí programas que falem para o seu público, né? Por exemplo, o Thiago, eu não tenho vergonha de fazer um programa para o meu povo, o público, né? O público, eu não digo povo é povo. O cara pode ter 30 bilhões de dólares, como pode ter R$1, é povo, todo mundo faz parte do povo, Sim, né? Somos cidadãos, né? Né? Então, eu gosto de pegar um nicho de mercado. O que é um nicho de mercado? Eu estudei esse meu público, eu faço para esse meu público. Então, eu não faço programa para os meus amigos, eu faço programa para o meu telespectador, entendeu? Eu não faço programa para os meus amigos. João, você não faz um programa? Não, pô, você faz parte da população brasileira? Faz. Mas você assiste esse tipo de programa? Não, então peraí. Então, você assiste, mas todo mundo gostaria de assistir? É diferente. Entendeu? Você saca? Eu sou de uma geração também que os caras tinham vergonha de dizer que assistiam o Silvio Santos, por exemplo. Sim, olha que com certeza. barbaridade. Tinham vergonha de dizer que assistiam o Chacrinha. Aí depois viraram 2 gênios. Sempre foram gênios. Sempre foram. Só que as pessoas tinham vergonha de assumir. O povo nunca teve. A massa, a grande massa brasileira, nunca teve vergonha de assistir. Agora, o empresário, você vê que tem pessoas depois, muito antes até do Silvio, de 10 anos para cá, todo mundo, o Silvio é um gênio, o Chacrinha teve que morrer para dizer que o cara era gênio. O cara era gênio sempre, nasceu gênio. O Silvio Santos é um gênio da comunicação. Naquilo que ele se propunha a fazer, ele era um gênio mesmo, pô. Sim. Não é verdade? Eu sempre digo que o Chacrinha, Silvio Santos, Flávio Cavalcante era o Pelé daquilo que ele se propunha a fazer. Quando a gente fala Pelé, é para dar exemplo do top, Claro, né? do top. Daquele que não é o top 1, não tem como chegar nele. O segundo está muito mais distante. Então, o Chacrinha, naquele perfil dele, popular, ele era o gênio. Ninguém fazia melhor que ele. O Silvio Santos, daquele que ele escolheu para fazer o entretenimento público dele, ninguém era melhor que ele. E o Flávio Cavalcante, naquela pegada dele, no estilo que ele... Ninguém era melhor que ele. Não tinha como. Entendeu? Então, agora, gênios sempre foram. E você sabe quem é seu público, João? Você sabe, por exemplo, está conversando com alguém na rua, sei lá, alguém te para, ou o cara tá te parando só porque você é famoso, ou porque realmente te assiste. Não. Eu sei quem assiste. Você consegue sacar?
Eu sei, lógico, eu sei, claro. Hoje, se você me perguntasse há 20 anos atrás, não, mas hoje eu sei. Hoje eu sei quem realmente gosta, quem curte, quem se diverte, quem acha maluquice as coisas que eu faço. Ou os caras Aham. falam, pô, João, aquele é muito louco, mas pô, aquilo é uma barbaridade, mas é muito legal. É divertido. Aquilo, você me prende a atenção, faz isso. Então, eu sei quando o cara tá, é o João Kleber, o artista. Então, é o rótulo artístico e tal, beleza e tal. Pô, é legal às vezes estar do lado e tal. Mas isso é uma coisa. E agora você sabe também quem é um cara que está as pessoas que te prestigiam mesmo, que curte e que gostariam de sempre ver você. Rapaz, se eu te contar o que eu recebo, um dia eu faço questão de te mostrar pessoalmente Aham. os inbox que eu recebo, os direct que eu recebo das Você pessoas lê? falando, pô, todo. Ó, tem um aqui, ó, todo dia eu tenho. Eu posso até fechar o olho e te mostrar. Meu Deus. As coisas que os caras mandam para mim é a coisa mais maluca, quer ver? Não Uma tem coisa nude não, né? positiva. Ai, meu Não, Deus. não, digo positivo. Sabe coisa positiva? Quer dizer, tipo assim, quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Vamos lá, vamos lá, É, vamos lá. Vou mostrar um negócio aqui muito louco, quer ver? Ó? As pessoas botam assim para mim, quer ver? Ah, ó, Ó, quer então ver? ele lê mesmo, pessoal. Pode mandar DM pro João Pode Kleber que ele mandar, pode, lê. É ó, ele quer que ver? mexe, não é Eu assessor. estou tentando botar uma coisa aqui que eu queria te mostrar, que é muito Vamos lá. louco. Ó, isso aqui, ó, quer ver, por exemplo, ó, o Duque. O Duque é o seguinte, o Duque, ó a mulher. O cachorrinho fica assistindo meu programa. Ah, não, te mandaram isso? Ó. Ó, tá vendo? Ó lá, tá vendo? Não, ele quer ver o João Kleber, o cachorro. Tá vendo? Muito Tira o João louco, né, Kleber, o meu? cachorro sai. Caramba, cara. Aí quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar outro negócio aqui. Quer ver? Não, tem uma. Muito. O pessoal fala assim. João Kleber, bom dia. Quando é que vai surgir? Quando é que volta o teste? João, pelo amor de Deus, o Você na TV tem que ser ao vivo. Cadê? Aqui cada comentário é uma maluquice. Então, o público ele fala comigo assim, no sentido mais da forma carinhosa. Os Aham. haters a gente tem, mas eu tenho Você tem muito hater. hater? Quase nada. Graças a Deus, quase nada. É, eu Quase não nada. vejo o hater seu. Não, é quase nada. Nada é de 0,1%. Quase nada. E, em compensação, o pessoal dos comentários do programa, dos meus programas, ou é da Pegadinha, ou é do Teste e tal. E pessoas de fora do Brasil Aham. falam, pô, por que não botam o Teste agora? Brincadeira, né? E você fica lendo comentário, João, assim? Leio tudo, leio tudo, leio Você tudo. lê tudo? Quando eu não leio, Caramba. leio o Vitor, que trabalha comigo, vê também, meu filho, o Rafa, Aham. o Rafael, o diretor, e o João Felipe também lê. A gente acompanha tudo. Aham. E antes de terminar, você falando você na TV, eu tava terminando a entrevista sem falar do você na TV, que tá reprisando na Rede TV, inclusive. Reprisando de 2014. É você que seleciona ou você ajuda a selecionar os casos O para Rafael, colocar não, no eu ar? não. O Rafael Não? Palado, o Rafael que faz. O Rafael que faz. Hum. O Rafael conhece o programa mais do que eu até. Aham. Mas vai voltar com edição inédita? Não sei. É com a RTV. Aí é com a RTV. Nesse momento eu não penso, não. Você na TV? Não, nesse momento não. Acho que eu estou mais focado agora mesmo no Paraquí, já é bastante coisa. E eu também eu faço live commerce na Kawai, então, de Uhum. entretenimento. Então, eu tenho essa parceria com a Kawai também. Então, eu tenho outros compromissos, outras coisas. Então, ter um programa diário agora ia ser meio complicado. Quer dizer, É, né? a gente não pode dizer que não, nunca pode dizer deixar não beberei. Mas nesse momento, o Você na TV dá muito trabalho também, é um programa que dá muito trabalho. Aham. É diário, um Sim. programa de 2 horas, diário É não é puxado, fácil, né? não. É difícil, é É. difícil, é difícil. Mas nada, agora tá indo lá, tem até merchandising já no programa, tô indo bem lá. Ah, é? Tá com merchandising já o programa? Já tá Tá com vendido. merchandising, tem 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas de programa, não sei, uma coisa assim. É, uma Mas hora e meia. quem separa tudo é o Rafael Palazzo, o Rafael que separa tudo. Cara, caso não falta, né? Pelo amor de Deus. Tá passando agora, acho que é de 2014, 2015. Nossa, tem muita coisa ainda para passar se quiser. Ixi. Você na TV a Pegadinha virou o Chaves da RTV. É, sim, virou o Chaves da Rede TV, exatamente.
Exatamente. João, quero te agradecer demais por essas isso, quase irmão. 2 horas que você me deu por aqui. Te agradeço Isso, irmão. imensamente, foi um prazer muito Que grande isso. conversar com alguém tão icônico e que continua fazendo história da televisão, tá aí Obrigado, irmão. todo dia no ar na Rede TV. Foi um grande prazer, João. Muito obrigado, Obrigado, viu? Thiago. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho, você. Parabéns na telinha. 20 anos, né, meu? Estamos 20 juntos aí. anos. Que Deus proteja todos vocês e que vamos comemorar mais 20 anos juntos. Se Deus quiser, daqui a 20 anos vamos fazer uma matéria lá. Que Lembra, seja. Thiaguinho, como que eu falei que vai Que acontecer? seja, que seja. Tomara, 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 Se tomara que Deus sim. quiser. Amém, 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 E amém. quem acompanhou a entrevista até aqui, muito obrigado, né? Se você conseguiu acompanhar com as 2 horas, que é difícil segurar o cara todo esse tempo. Muita gente vai ver só trecho ou vai ver a matéria que já está disponível no site do Na Telinha. Um grande abraço a todos, então. Até a Um abraço. próxima.